prepara os nossos corações nessa noite para ouvir algo da tua parte, Senhor. Usa ele poderosamente, Senhor, como verdadeiro instrumento das tuas mãos, ó Pai, e assim seja, em nome de Jesus. Eu queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? É com muita alegria, irmãos, que eu estou aqui nessa noite. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra. Nessa noite eu quero aproveitar e louvar a Deus pela vida do pastor dessa amada igreja, da sua esposa e de toda a sua família, por essa rica oportunidade de poder estar ministrando nessa tribuna. Eu queria louvar a Deus também pela vida dos meus amigos aqui de guerra, obreiros do Senhor, auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas. E também queria louvar a Deus pela sua vida, a vida de cada jovem que veio até aqui nessa noite, a vida de cada homem e cada mulher que, guiado pelo Espírito Santo, se dirigiu até essa igreja nessa noite para receber uma palavra de Deus. Amém? E antes de nós lermos a palavra, eu quero dizer para você que, por mais que você queira achar que foi você que quis vir até aqui nessa noite, mas quem te trouxe aqui nessa noite foi Deus. Porque a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, apesar da minha mulher e da minha mãe insistir que eu pareço velho, mas eu sou um jovem assim como vocês, tá bom? Eu tenho 21 anos. Eu sirvo como presbítero na minha igreja. Já faz 7 anos que eu caminho com Jesus. Já faz 4 anos que eu trabalho com jovens, especificamente com jovens. Amém? Eu me chamo Marcos Jardim. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso ministério, se você quiser seguir a gente lá no Instagram, viu? @Marcos Jardim. Então, abra sua Bíblia comigo nessa noite, tá bom? Sem mais delongas. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Glória a Deus. O tema a qual o Espírito Santo nos direcionou nessa noite é chamados para servir. É um tema extremamente pertinente, levando em conta o presente século que a gente está vivendo. E fique em espírito de adoração e oração, clamando a Deus, porque Ele vai falar conosco. 1 Pedro 4, 10. Aqueles que puderem, e se não for incômodo, se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, só para a gente fazer essa leitura bem breve. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Se a igreja encontrou, você pode dizer amém? Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar. Sua tradução pode estar um pouco diferente da minha, mas você pode ler normalmente. Diz assim, verso 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Sente glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Igreja, o tema a qual o Espírito Santo nos direciona nessa noite é um tema extremamente pertinente, porque fala de serviço. Jovens, fala de serviço. E seguindo o conselho do mestre, do Nazareno, Jesus disse que maior é aquele que serve. Aleluia. Chamados para servir. Quando nós vamos meditar, irmãos, no significado de servir, servir significa trabalhar em prol de, aí abre parênteses, primeiro, de alguém. Servir, todo aquele que serve, ele serve a alguém. Ele tem um Senhor. E eu quero dizer para você que no presente século que nós estamos vivendo, jovens, há muitos senhores que estão querendo o meu e o seu serviço. Há muitos senhores que estão querendo a minha e a sua vida.
E infelizmente tem muitos jovens que estão indo até esses senhores. Tem muitos jovens, homens e mulheres, que estão indo servir à prostituição, ao alcoolismo, ao adultério e a tantos outros senhores, aleluia. Mas eu vim aqui nessa noite para lhe dizer que só há um Senhor e que só há um Salvador a qual você foi chamado para servir, a saber, Jesus Cristo. Nós somos chamados para servir, para trabalhar em favor de alguém. Quem é esse alguém? Jesus. Então você tem um Senhor, você tem um Deus. Por mais que a ciência, por mais que a história, por mais que os professores da sua faculdade queiram dizer que você está aqui por nada e para nada, mas a palavra de Deus vai dizer que quem te criou foi Deus, e Ele tem um propósito para a tua vida, jovem, e Ele tem pressa em te usar, aleluia, glória a Deus. Você não está aqui em vão, você tem um Senhor, aleluia, glória a Deus. Existe um Deus lá no céu que olha para a sua vida e vê um sentido nela, que olha para a sua vida e te vê como uma ferramenta que pode ser usado por Ele para fazer uma obra extraordinária, aleluia, glória a Deus. Servir, trabalhar em favor de, primeiro, alguém, segundo, de uma instituição. Deus, todos os homens e mulheres que Deus chamou, eles não estavam ociosos, eles estavam comprometidos com alguma obra. Sabe por quê, gente? Porque Deus, Ele não tem compromisso com desocupado. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Quando Deus foi chamar Eliseu, ele estava o quê? Estava trabalhando no campo. Quando Deus chamou Pedro, ele estava onde? Pescando. Aleluia, glória a Deus. Então, o que Deus quer de mim e de você é uma coisa chamada compromisso. Porque depois que você tem consciência que você tem o Senhor, aí você precisa ter consciência que esse Senhor tem uma obra. E essa obra Ele quer entregar nas suas mãos, aleluia. É por isso que a palavra de Deus fala, irmãos, que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que querem trabalhar nessa obra. E a instituição que você foi chamado para servir, jovem, é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Tem surgido, tem se levantado diversos movimentos para de alguma forma tentar abalar com as estruturas da igreja, para tentar de alguma forma usurpar o nosso direito de adorar o Senhor. Satanás, ele tem uma agenda a cumprir, é isso que você precisa entender. O diabo, ele tem uma agenda a cumprir, e nessa agenda ele tem várias metas, e dentre essas metas é tentar acabar com a igreja de Jesus, é tentar tirar o meu e o seu direito de adorar, aleluia, é tentar tirar o meu e o seu direito de vir até a casa do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas irmãos, a maior mentira de Satanás é que a igreja do Senhor, ela está regredindo. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre está avançando. Você faz parte do time que está ganhando, aleluia. Você faz parte do time que está ganhando, aleluia. Porque por mais que Satanás se esforce, irmãos, o diabo é um derrotado. Sabe qual é a principal estratégia de Satanás que ele usa desde o Éden para tentar me tirar e te afastar da casa do Senhor? É a dúvida. É a dúvida. Ele quer fazer você questionar: será que eu estou no lugar certo?
Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Talvez você chegou com essa dúvida aqui nessa noite. Será que realmente eu deveria estar aqui? Aleluia. E a resposta é sim, porque Deus marcou essa noite para falar ao teu coração e dizer para você: eu tenho um propósito para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho algo para fazer com você. Irmãos, a igreja de Jesus, a igreja que eu me refiro é o templo, é aqui, é nós. É a última esperança que esse mundo tem. Vós sois sal e luz dessa terra. Aleluia, glória a Deus. Então no mundo que vive nas trevas, eu e você, nós somos luz. Você é luz dessa terra. Juventude, você foi chamado para brilhar, para representar. O texto que nós acabamos de ler em 1 Pedro, você foi encarregado de uma grande obra. Que grande obra é essa? Carregar a mensagem do Evangelho e representar o céu aqui na terra. Irmãos, a Bíblia diz que quem escolhe o episcopado, quem escolhe ser um propagador do Evangelho, quem escolhe essa obra, excelente obra, escolhe. Então não tem nenhuma profissão nesse mundo, não tem nada desse mundo que está acima de ser um servo de Jesus. Por quê? Porque é uma grande honra servir a Jesus, aleluia, glória a Deus. É uma grande honra servir a Deus aqui na igreja. Ser um jovem, sentar aí é uma grande honra. Você é um felizardo de estar aqui nessa noite, porque há muitos que agora nesse exato momento acabaram de descer a sepultura. Há muitos que nesse exato momento estão pedindo forças, mas não tem força para estar aqui nessa noite. Mas você está, porque Deus te escolheu, e você não pode desprezar o mistério que Deus te entregou, o ministério que Ele te entregou. Aleluia, glória a Deus. Talvez o Senhor te entregou, talvez não. Deus, Ele te entregou dons. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Jovem, tem uma chamada de Deus sobre a sua vida. Tem uma chamada de Deus sobre a vida de todo mundo que está aqui. E essa chamada, ela tem que falar mais alto do que a nossa própria vontade. Essa chamada, ela tem que falar mais alto do que os nossos sonhos. Essa chamada tem que falar mais alto do que o nosso ego. Essa chamada a qual Deus nos deu tem que estar acima de todas as coisas, para nós conseguirmos resistir no dia mau. Porque esse dia vai chegar. O dia em que nossa fé como cristãos vai ser provada ao fio da espada. Um dia em que nós vamos estar cultuando a Deus, como hoje, e sem nenhum aviso, aquelas portas vão se abrir, homens armados vão pedir que a gente se ajoelhe, vão pedir que a gente renuncie a Jesus. Mas nesse dia, o que vai fazer a diferença é aquilo que você carrega, porque a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluia. Meu irmão, Satanás, ele pode acabar com o teu corpo, pode acabar com as tuas finanças, mas o diabo não pode tocar na tua alma, porque a tua alma pertence a Deus, e a Deus tornará, aleluia. Observa o servo Jó, o diabo tocou em tudo nele, aleluia, mas não tocou na alma. E mesmo diante de todas as adversidades, ele teve a ousadia de adorar. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim, ou seja, ele tinha a esperança de que apesar das circunstâncias presentes não ser favoráveis, Deus tinha reservado algo melhor para ele. Então o que a nossa geração está precisando são de jovens convictos do seu chamado, convictos daquilo que eles foram chamados para fazer. Porque quando você não sabe, irmão, o que você foi chamado para fazer, qualquer coisa serve. Quando você não sabe quem você é, jovem, você pode ser qualquer coisa. Mas sabe o que a palavra de Deus diz a seu respeito e a meu respeito? Que você é um filho amado por Deus. Que você é uma filha amada por Deus.
que Deus morreu na cruz e derramou cada gota do seu sangue pela sua vida. Sabe, nesses 4 anos, eu já pude lidar com vários jovens, de todos os tipos. Do mais empolgado, ao mais quietinho. Do mais envolvido, aquele que dá mais trabalho. E sabe o que eu aprendi nesses 4 anos? Que a caminhada com Jesus não é sobre começar bem. É sobre terminar bem. Deixa eu explicar para você. Qualquer um que está aqui nessa noite pode começar bem qualquer coisa. Qualquer um pode. Qualquer um pode começar um negócio, uma loja, uma empresa bem. Todo mundo pode. Mas para terminar bem, somente aqueles que sabem realmente o que estão fazendo, a quem estão servindo e o que foram chamados para fazer. É por isso que o sábio diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Sabe qual é que tem que ser a minha, a sua meta? É terminar servindo a Jesus. É chegar lá nos nossos 70 anos, porque hoje eu tenho 21. Mas quando eu confessei Jesus eu tinha 14. E é o tanto de tempo que já passou. E ainda tem, aqui tem gente que já tem mais de 20 anos caminhando com Jesus. Mas sabe o que é que vai fazer realmente a diferença? Não é esses 10, esses 20, esses 30, esses 40 anos que a gente está caminhando com Jesus. Mas o que vai fazer a diferença é quando a gente chegar lá no fim, no nosso leito de morte, no último suspiro, a gente ainda conseguir declarar: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Deus, aleluia. Porque durante a caminhada vai ter vários percalços. Durante a caminhada vai ter vários processos. Porque deixa eu falar para você. Deus, quando Ele chama, Ele tem que preparar. O Senhor te deu dons. Para alguns aqui, assim como eu, Deus disse: tu vai ser um pregador da minha palavra. Para outros, tu vai ser um ministro de louvor. Para outros, vai ser um advogado, tu vai ser um engenheiro, tu vai ser um pastor, vai ser um evangelista, um diácono. Irmãos, e as palavras, essas palavras que são lançadas em nós, elas são como sementes. E essa semente, ela está aí dentro de você. Só que essa semente, ela precisa ser gerada. As promessas que Deus nos entregou, elas precisam ser geradas, elas precisam ser regadas. Porque quando uma semente é plantada, mas não é regada, ela morre. Então eu quero que você traga a sua consciência nessa noite, o que Deus me chamou para fazer na Assembleia de Deus Tempo Central em Mucambo. O que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça, como é que eu posso ajudar o meu pastor, como é que eu posso ajudar a minha igreja, como eu posso servir. E sabe como é que essa semente é regada dentro de você? Através da oração, através da consagração, através do jejum. Irmãos, o que a igreja brasileira está precisando, a gente não está precisando de coisas novas, a gente não está precisando inventar nada novo, não. Por quê? Porque nós temos a suficiência da palavra. Tudo que a gente precisa está aqui nessa palavra, está aqui na palavra de Deus. Tem gente que diz: eu preciso de uma profecia, eu preciso. Irmão, a maior profecia é a palavra de Deus. O que é profecia? É revelação de Deus. E qual que é a maior revelação de Deus? Que Cristo veio ao mundo e morreu numa cruz para me salvar e para te salvar. É dessa convicção que nós precisamos, que Ele nos amou primeiro, e que tudo que a gente faz, a gente não faz por nós, mas porque Ele fez por nós. Eu não prego porque Ele me ama, eu não prego porque eu amo Ele, eu prego porque Ele me amou. Você não vai adorar porque você ama Ele, não. Você vai adorar porque Ele te amou primeiro, e através desse amor te é permitido adorar, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, essa separação, essa semente que está aí dentro de você, ela tem que frutificar. Você não pode enterrar esse dom, você não pode enterrar. Eu fico muito triste, porque quantos amigos meus jovens, que eu vi no primeiro vocal, assim que eu entrei com 14 anos, quantos amigos meus hoje estão desviados, e você conhece essas pessoas.
Talvez você é um deles, que sentiu a presença de Deus, que assim como todo mundo aqui, você já sentou nessa cadeira, e você foi ministrado pela palavra. Enquanto os louvores eram entoados, você sentia a presença de Deus, você chorava, você glorificava, você exaltava. Mas hoje, essas pessoas já não sentem mais nada. Uns pregavam de uma forma espetacular, outros adoravam de uma forma sem igual, afinadíssimos. E hoje estão afastados da casa do Senhor, porque não se preocuparam em cuidar do dom e da semente que Deus os entregou, aleluia. Sabe o que fortifica o crente? Sabe o que fortifica o jovem? Irmão, é a oração. Sabe por quê? Entenda, eu só consigo confiar em quem eu tenho intimidade. A confiança, ela só é possível quando tem intimidade. Faz essa ponte. Quer um exemplo? Eu duvido você confiar em entregar o seu bem mais precioso para alguém que você nunca viu na sua vida. Você não entrega. Por quê? Porque você não é íntimo da pessoa, você não confia nela. Agora, pega esse bem mais precioso e fala com o seu amigo de infância, seu melhor amigo, sua mãe, seu pai. Você vai entregar. Por quê? Porque você é íntimo dessa pessoa, você confia nela, porque você tem contato com ela. Da mesma forma deve ser o meu relacionamento e o seu relacionamento com Jesus. Todos os dias a gente precisa estar de joelhos dobrados, falando com Ele, conversando com Ele, expressando as nossas dores para Ele e pedindo a sua misericórdia, aleluia, glória a Deus. O que nós estamos precisando, irmãos, é de uma geração que ore, porque a maior arma do crente, a maior arma da igreja ainda continua sendo a oração, aleluia, ainda continua sendo a intimidade. Os mártires da fé da igreja primitiva, por que eles conseguiam resistir aos leões, à espada, à morte, à fogueira? Porque eles tinham intimidade com Deus, porque eles tinham intimidade com o Papai do céu, aleluia, porque os olhos deles não estavam fitados nesse mundo, mas na glória vindoura, aleluia. É por isso que Paulo declara que o morrer para Cristo é ganho. O morrer para Cristo é ganho. Porque o nosso galardão, jovens, igreja, não está nessa terra. O nosso galardão não está aqui, não está nos bens, não está no dinheiro, não está na honra, não está na fama, não. O nosso maior galardão é ir morar no céu pela eternidade. O meu maior galardão e o seu maior galardão é ser salvo em Cristo Jesus, aleluia. O mundo que a gente vive, ele define o que é sucesso. E tem muitos jovens se frustrando por conta da definição do mundo. O que é sucesso para o mundo? É ter o carro do ano, é ter a melhor casa da cidade, é ter o melhor diploma, é estar com a conta cheia. Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Do que adianta o homem ou o jovem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Com que há de comprá-la de volta? Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele era o quê? Ele era um doutor da lei, ou seja, ele tinha todas as honrarias que um homem poderia ter. Mas como foi que ele terminou? Ele terminou numa prisão sem absolutamente nada. Para o mundo terminou como fracassado, mas para Deus terminou como vitorioso, porque terminou servindo e reconhecendo que somente Jesus salva, liberta e leva o homem para morar no céu. Então é essa que tem que ser a minha e a sua visão, que há um Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, e que há uma instituição e uma obra a qual nós devemos servir, e que Deus nos entregou uma semente, e essa semente precisa germinar, precisa florescer, porque senão ela vai morrer. Irmãos, quando Jesus conta a parábola dos talentos, que ele diz que ele entregou os talentos, e aqueles que ele entregou, uns frutificaram, mas teve um que não gerou nada. Senhor, como é que eu ia gerar? Tem gente que não se permite ser usado por Deus. Os dois principais motivos. Como que Deus vai me usar se eu não tenho capacidade? Pregador, como é que eu vou ser usado se eu não tenho capacidade, Marcos? Aí deixa eu falar para você.
Deus escolheu Pedro, sabendo que Pedro iria negar ele 3 vezes. Deus escolheu Davi, sabendo que Davi adulteraria. Deus escolheu Jeremias, ainda quando ele era um jovem. Por quê? Porque Deus não me escolhe, não te escolhe pela tua capacidade. Ele escolhe pela nossa disponibilidade. Eu vou repetir para você entender. Deus não quer a tua capacidade, filho, filha. Ele quer a tua disponibilidade de estar diante da presença dEle. E quando você estiver diante da presença dEle, Ele vai te usar. Porque quem usa é Ele, não é você. Não é sobre o quanto você prega bem, não é sobre o quanto você canta bem, não. É sobre o quanto o seu coração é quebrantado diante da presença do papai, aleluia. É por isso que o salmista declara no Salmo 51, olha, eu não me agrado de holocausto, mas de um coração quebrantado e contrito. Esse verbo quebrantado é shambá, no hebraico, quer dizer, é a mesma coisa de esmiuçado. Então, irmãos, isso é muito forte. Porque quanto maior o nosso nível de quebrantamento, maior é o nível da unção que Deus tem para ser liberado sobre as nossas vidas. Quanto maior é a nossa busca. É muito comum a gente ouvir falar hoje de avivamento. Avivamento. Mas você sabia que o avivamento é bom para quem recebe, mas para quem busca é pranto, choro e ranger de dentes. Porque aqueles que buscam o avivamento, aqueles que buscam manifestar a presença de Deus, irmão, é joelho dobrado no chão, é olho inchado de chorar, e é dor, é aflição de espírito. Só que a nossa cultura aí é uma cultura que é hedonista. O que é hedonismo? É a idolatria do prazer. Ah, irmão, eu não... Tá bom orar ali, eu não posso sentir, enquanto eu estiver orando, assim que começa a doer, eu já paro, porque não precisa de tudo isso. A gente está precisando, irmão, de uma fé radical. Sabe por quê? Porque os nossos adversários, sabe quem é o adversário da nossa alma? É Satanás. A gente acha que o adversário da nossa alma é o nosso irmão, que está na esquerda, na direita, é o nosso familiar, mas não. O adversário da nossa alma é Satanás, e sabe, eles são radicais, o diabo ele é radical, ele vai tentar de tudo, sabe o que é tudo? Para tentar te afastar da presença do Senhor. Ele vai tentar todas as estratégias para te afastar, jovem, da casa do Senhor. E ó, se você não tiver uma fé radical, o que é uma fé radical? É você viver a palavra. É você, assim como Daniel, colocar no seu coração: eu não vou me corromper, eu não vou me corromper. Eu fui chamado para servir a um Senhor, e fui chamado para servir a uma obra, e essa obra, ela necessita de mim. Necessita no sentido de, não é que Deus